E a gente começa te contando que o candidato a vereador no Paraná, que era procurado por participação nos atos de 8 de janeiro do ano passado, foi preso pela Polícia Federal em Cascavel. Marcos Pereira, também conhecido como Marcos Geleia Patriota, filiado ao Partido Novo, foi detido por agentes da corporação no fim de semana. Ele foi preso na tarde de sábado enquanto almoçava em um restaurante de Cascavel, no oeste do estado. Depois da abordagem, ele foi levado para a unidade da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. O Marcos Geleia Patriota tinha um mandado de prisão preventiva aberto, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em novembro do ano passado. Ele é investigado por associação criminosa por ter participado dos atos que pedraram os prédios dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Ele chegou a ser preso em Brasília um dia depois desses protestos e 10 dias após foi liberado com o uso de tornozeleira eletrônica. Marcos é candidato a vereador em Céu Azul, uma pequena cidade que fica próximo ali a Cascavel e tem pouco mais de 11 mil habitantes. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral aponta que o registro de candidatura de Marcos Geleia Patriota foi deferido, ou seja, ele pode concorrer às eleições, apesar dessa situação junto à Justiça Federal. O deferimento do registro aconteceu porque ainda não teve uma condenação definitiva contra Marcos, ou mesmo uma decisão colegiada de juízes que tornaria ele inelegível, por exemplo. Para as eleições de outubro, Marcos já recebeu do Diretório do Partido Novo doações de material de campanha que somam R$ 684. Por meio de nota, o Diretório Municipal do Novo, em Céu Azul, informou que acompanha de perto o caso e que o registro do candidato foi feito sem qualquer impedimento judicial. O partido ainda ressaltou que o candidato sempre manteve uma postura íntegra em sua vida pessoal e profissional. 1.430 pessoas foram presas pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. A maioria enfrenta acusações como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio público tombado. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal condenou 227 pessoas pelos atos de vandalismo, com penas que chegam até 17 anos de prisão. Além disso, os réus foram condenados a pagar coletivamente a multa de 30 milhões de reais pelos danos que foram causados. O Ministério Público Federal denunciou 1.644 indivíduos envolvidos nos atos. Vamos aos fatos. O Marcos não era foragido, é importante deixar isso claro. Ele foi preso junto com os 1.300 que estavam nos acampamentos lá no dia 9, mas não era foragido. Foi solto dias depois e estava com uma tornozeleira eletrônica. Tem endereço fixo. Tanto é que ele apresentou o comprovante de endereço lá no TRE, na hora de registrar a candidatura dele. Ele se apresenta regularmente como orientado lá na comarca de Matelândia. E teve o registro dele deferido, autorizado pela Justiça Eleitoral, o que mostra que não havia nenhuma irregularidade, senão os juízes eleitorais não teriam deferido a registratura, a candidatura. Então é importante que esses fatos fiquem bem claros na cabeça das pessoas. Vamos ver como é que essa história vai terminar. Pelo jeito, já que ele está com a candidatura definida, ele vai fazer campanha de dentro da cadeia, e eu tenho a impressão que esse tiro da justiça lá de Brasília pode sair pela culatra, porque pelo menos lá na cidade dele é o assunto mais comentado e vai acabar o ajudando, Pedroso. Acaba ajudando sim, porque traz visibilidade tanto para a candidatura quanto para o que está acontecendo no Brasil. Vamos lá, se ele tem algum problema com a justiça, é importante que a justiça deixe claro o que é, mas perceba que o momento, inclusive, Marco, dessa prisão e de toda essa situação, é o momento em que nós estamos vendo questionamentos em Brasília pelos deputados, pelos senadores, a respeito, inclusive, de uma potencial anistia. Porque é isso, muita gente acredita que o peso dado a questão do 8 de janeiro, a maneira como alguns acusados, algumas pessoas foram indiciadas, que têm medidas restritivas, foram exageradas e estão desmedidas. Enfim, o debate está acontecendo lá em Brasília e, pelo visto, vai afetar as eleições aqui. Agora, sabe o que me choca, Mark? Muitas vezes a falta de um ímpeto parecido, principalmente para alcançar criminosos sabidos, né? Vamos lembrar aqui, a gente lembra de grandes traficantes, outros bandidos que talvez não tenham esse ímpeto todo do judiciário ou da justiça para serem recolhidos. Mas enfim, pelo visto existem prioridades diferentes aqui nesse país. Sistema para localizar qualquer pessoa que seja. É a Polícia Federal, que não custa barato o sistema,
em vez de gastar isso com traficantes lá da fronteira, não estão falando da região oeste, região de fronteira, então estão pesquisando lá a vida de um cara que estava, em tese, com os compromissos judiciais em dia, lá de Céu Azul, em vez de olhar para Foz do Iguaçu, para Guaíra ali do lado. Ali tem trabalho que não acaba mais.